Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, né? Sou Etienne e vou falar um pouquinho dos benefícios da nutrição. As alterações, né, nutricionais e a deficiente ingestão alimentar, né, com a progressão da doença, tem muitas consequências do paciente, né, principalmente a perda de peso e composição corporal, né, como a doutora Lise apresentou aquelas fotos antes, assim, visivelmente o paciente apresenta uma redução de massa, assim, de magreza, às vezes até mesmo antes de ter o diagnóstico, isso já é perceptível, né, mas também essa depressão, ela vem, como a Esther falou, né, uma ingestão alimentar inadequada, porque o paciente já está apresentando disfagia, né, já está apresentando inapetência, nem sabia muito bem o que era, a própria redução da mobilidade, né, dele se alimentar sozinho, se tornar dependente, faz com que a ingestão de calorias seja reduzida, né, e sem que isso se perceba, né, isso não é tão perceptível assim, quando o paciente vê, ele já está só na pele e osso, né, digamos assim. E associado a isso também tem o hipermetabolismo, né, então é um paciente que, como a doença ela é ligada à função de proteína, né, também a nível muscular, como o corpo todo, então esse metabolismo do paciente está acelerado e vai reduzir, então, mais ainda o peso, né, aumentando esse gasto energético, que contribui para todo o quadro visível que a gente vê desse paciente, né? Então, essas alterações na composição corporal têm implicações diretas na evolução da doença, né? Em termos de redução da mobilidade, né? Então, a gente sempre faz esse trabalho multi, né? Além de com a fono, com o físio também. Então, não adianta o paciente estar fazendo 5 vezes por semana físio e não tem um suporte nutricional adequado, né? Então, isso ajuda a evitar essa progressão da doença. E as evidências, assim, associam essa perda de peso, né, redução do IMC, como a menor sobrevida dos pacientes com a doença, né? Então, em estudo recente até, eles pontuam que uma diminuição de 10% do peso corporal aumenta em até 45% o risco de óbito dessa população, né? Então, é bem expressivo evitar essa perda de massa corporal. E para isso, né, é necessário ser feita uma prescrição nutricional, então, para esse paciente. Como que eu chego nessa prescrição, assim, né, só para ter uma ideia. Então, eu preciso fazer avaliação antropométrica, né, preciso saber como que está o peso desse paciente, o IMC, essa composição corporal, como que está mais ou menos os exames, no que ele é deficiente, né, que vitamina que ele está deficiente, que pode ajudar contribuir no tratamento, e uma avaliação clínica, né, que é o olhar nutricional para esse paciente. Então, inicialmente, se o paciente caminha, né, ele ainda tem aquela performance, né, de ficar em pé e de se mover sozinho, a gente consegue pesar e aferir a altura do paciente, né, e também realizar algumas outras medidas corporais, né, circunferências, né, da panturrilha, que é marcador de musculatura, circunferência abdominal, para ver se não está tendo um acúmulo de gordura ali, a utilização do plicômetro, né, em dobras corporais, para avaliar a composição corporal, mas também esse é um mundo ideal, né, que o paciente ele está caminhando ainda, e muitas vezes a ajuda, né, profissional, os demais profissionais só são chamados quando esse paciente já está muito limitado, né, quando o paciente já está acamado, né, tanto eu como profissional nunca conheci um paciente que ainda estava no processo inicial da doença, né, eu já fui chamada quando esse paciente já estava acamado na transição de via oral para sonda ou já numa sonda, né, numa gastrostomia. Então, quando eu não consigo pesar esse paciente, eu faço estimativas do peso, né? Então, a gente tem, não se assustem com esse monte de fórmulas, é só para exemplificar como que funciona o meu trabalho, quando o paciente ele não consegue levantar, a partir das medidas corporais que eu fiz, né? Nessas fórmulas determinadas para o sexo, para a idade, para a raça, consigo estimar qual que é o peso do paciente e a gente consegue se aproximar o quanto que ele perdeu, né? O quanto que ele tinha e quanto que ele tem hoje, quanto que eu tenho que recuperar. Aqui também em relação à altura, né? Também tem várias formas de estimativa, né? Várias medidas de estimativa. Então, todas são utilizadas de acordo com o paciente, né? A forma que eu considerar que é ideal para esse paciente.
e depois de ter estimado, né, o peso e altura desse meu paciente que não caminha, o IMC ele continua sendo um parâmetro de classificação desse estado nutricional, né, para eu determinar se esse meu paciente está com baixo peso, né, ou se ele ainda é obeso, se ele já é idoso, se ele está com magreza, né, desnutrição, eu consigo visualizar melhor se eu tenho que ser mais agressiva no tratamento nutricional ou não. Eu vou avaliar os exames laboratoriais, né? Então, a gente sempre pergunta se tem um exame recente ou qual é o último exame, até para avaliar todas as doenças do paciente, né? Porque para a nutrição, o paciente ele não vai ter só esclerose, né? Então, ele ainda tem diabetes, ele ainda tem hipertensão, ele ainda vai ter outras doenças que eu vou ter que manter uma restrição alimentar em alguns pontos. Avaliação clínica, né? Então, avaliar o físico desse paciente, né? Se ele tem edema, se ele tem uma depressão muscular aparente, se a mucosa está descorada, se ele já tem anemia. Então, a gente, na conversa mesmo com o paciente, a gente já vai fazendo essa análise global. Às vezes, eles nem reparam que a gente está tendo esse cuidado. Além disso, a consulta da nutrição ela é muito conversada, né? Ela é muito falada, ela é uma entrevista para conhecer o histórico desse paciente, né? Desde histórico de doenças, de cirurgias, quais que eram os hábitos alimentares, né? O hábito intestinal, o histórico do peso. Então, a gente realmente precisa conhecer todo esse histórico do paciente para conseguir tratar agora. Depois que eu conseguir fazer tudo isso, então a gente vai partir para a prescrição nutricional de fato. Essa prescrição, ela também é feita por uma estimativa do gasto energético do paciente, né? Com base nesse peso dela que eu descobri. Então, eu vou calcular qual que é a taxa mínima de caloria que ela precisa. E também em relação à doença, né? A doença ela tem um índice, um indicador que multiplica por essa taxa metabólica basal, e também se o paciente ele já está acamado, ou se ele ainda tem algum grau de mobilidade, esse gasto energético pode ser alterado, né? De acordo com as atividades dele. Isso, aqui tem outras fórmulas, então, da mesma forma, eu vou escolher qual fórmula se adequa melhor a esse tipo de paciente, né? Com base nas doenças prévias dele, e algumas fórmulas a gente chama de fórmula de bolsa, são fórmulas mais práticas, né, que eu consigo avaliar melhor esse ganho de peso ou manutenção. Então, a partir de alguma fórmula, eu vou calcular quanto de caloria o meu paciente precisa e vou distribuir em os macronutrientes, né, um pouco mais de proteína, carboidrato, né, dar uma controlada, vai depender da condição geral do paciente, né, é bem específico da nutrição. E quando a via oral não é suficiente, né? Então, o que isso quer dizer? A via oral ainda está liberada pela fono, né? Já está fazendo um ajuste de consistência, já está na dieta pastosa, por exemplo, mas ainda assim esse paciente continua perdendo peso e ainda assim eu preciso de um suporte além da comida, né? Então a gente acaba utilizando suplementos, né? Então esses suplementos podem ser líquidos, né? Já prontos, pode ser em pó para adicionar num shake, numa vitamina, né? No mingau, ou numa fruta amassada, né? Então acaba mantendo a via oral, mas faz uma suplementação, né? E essa suplementação sempre respeita essas doenças prévias dele, né? Se é um paciente diabético, vou usar tal suplemento. Se é um paciente jovem que precisa de mais proteína, vou colocar um suplemento só de proteína, que não seja hipercalórico. Então, sempre mantendo esses cuidados. E quando o paciente não deve comer pela boca, que é quando a fono vai contraindicar, né, manter essa via oral do paciente, porque já não tem mais essa segurança, né, o paciente já está broncoaspirando, já está com uma disfagia grave, então acaba tendo essa indicação de uma via alternativa de alimentação, né, que é o que a Esté falou. Existe ainda, né, a passagem de sonda nasogástrica, né, por a via do nariz até o estômago, mas realmente assim, como a gente sabe que a doença é progressiva, ela não vai involuir, né? Já tem essa indicação da sonda de gastrostomia, né? Que é um procedimento cirúrgico de forma precoce. Então, ela até evita essa perda intensa de peso do paciente, essa depressão muscular, a gente consegue ter um melhor manejo desse paciente
evitar essa evolução, essa progressão rápida da doença. Então, realmente, a indicação seria a sonda de gastrostomia já de início, né, quando se percebe que a disfagia está progredindo muito rapidamente. Em termos de sonda, né, já falamos da suplementação oral, mas quando o paciente passa exclusivamente para uma nutrição enteral, né, seja ela gastrostomia ou pela sonda do nariz, existe o sistema fechado, que são essas bolsas, né, de sistema geralmente utilizado em hospital, mas também é possível utilizar em casa. Então, a vantagem é que eu tenho controle exatamente de quanto de calorias que o meu paciente recebe, de proteína, de carboidrato, de vitamina. Então, é muito mais fácil de manejar o paciente também nessa nutrição enteral, né? Numa nutrição mais restrita, mais controlada. E a gente chama de sistema aberto, são sistemas que são manipulados, né? Então, essa primeira caixinha, né? Próxima caixinha de leite, eu vou abrir e vou porcionar, né? De acordo com o volume que a nutricionista indicou. E as opções em pó também, a gente vai diluir em água, como se fosse aquele NAN de criança, na quantidade de colheres e de água que a nutricionista indicar também. E elas são feitas como se fossem refeições, né? Então, o paciente vai receber a refeição no café da manhã, no almoço, na tarde, na janta, né? Então, esse fracionamento acaba sendo nos horários de refeições, só que é uma nutrição um pouquinho diferente, né? Não vai ser pela boca. E os cuidados que a gente tem que ter, né, da nutrição enteral, é que como são vias diretas, né, de alimentação, a digestão acaba sendo um pouquinho mais dificultada, digamos assim, então o paciente pode apresentar náusea, pode apresentar vômito, distensão abdominal, diarreia, a sonda pode obstruir, né, até porque as medicações começam a ser feitas só via sonda, né, ou a sonda também pode deslocar, então ela pode sair do lugar inicial que ela foi passada. Então, é mais esses cuidados que a gente tem com o paciente, com os cuidadores, né, com a família, que a gente acaba orientando também. Se isso acontecer, uma intercorrência, o ideal é que ele comunique o médico assistente ou que ele vá a um pronto atendimento, realmente procurar uma assistência mais complexa, mais especializada. Obrigada, gente.